Amém. Finalizar hoje nosso estudo do livro de Romanos, então, capítulo 15, a partir do verso 14, né? Eu vou ler só o 14 por enquanto, e a gente vai avançando aí nessa etapa final, finalizando hoje esse estudo, né? Diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, te agradecemos por essa trajetória até aqui, mais um ano estudando a tua palavra, passamos pelos Atos dos Apóstolos, entramos nessa primeira epístola à igreja em Roma, escrita pelo teu servo Paulo, estamos aprendendo e vendo como teu servo lutou pela unidade da igreja, escrevendo um tratado teológico para unir a fé desses nossos irmãos, o que muito nos serve nos dias de hoje. Então, nessa etapa final de hoje, que o Senhor conduza o nosso pensamento, nos instrua, nos dê sabedoria, que a tua graça seja sobre nós. Me coloca em tuas mãos, como teu vaso também, Senhor, que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Fica conosco, nossa oração em nome de Jesus, que todos digam amém. Pode se assentar, tome o seu lugar. Bem, vamos voltar aqui ao texto, e aqui o título diz Paulo, ministro dos gentios. É justamente isso que Paulo vai tratar nesse trecho que está aqui. Versos 14 a 16, vamos ler novamente o 14, e estendendo agora até o 16, diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Não sei se você percebe que Paulo está tocando, né? Ó, bondade, né? Plenamente instruídos, ele está sempre trabalhando na unidade da igreja. Verso 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza. Ele já está finalizando a carta, então está falando, ó, já discorri todo o assunto, abri o verbo com vocês, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, desses assuntos, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Bem, não sei se os irmãos lembram, na semana passada, Paulo discorre aqui no início do capítulo 15, mostrando Jesus como o sacerdote, o ministro enviado por Deus aos gentios, né? Então, aí ele corrobora isso através dos textos bíblicos, mostrando que a palavra de Deus deveria chegar aos gentios, que era justamente o embate lá. Os gentios não estavam se entendendo com os judeus convertidos, os gentios convertidos e judeus convertidos. Então, aquela confusão dentro da igreja, e Paulo mostra isso. Ó, Jesus foi enviado também aos gentios, não só aos judeus, mas é enviado a todos os povos, línguas e nações. E Paulo agora mostra o quê? Dentre todos, pela graça de Deus, Deus me escolheu para ser ministro de Jesus aos gentios. Então, Paulo está mostrando, assim como Jesus foi enviado também para isso, eu também fui enviado. Então, por que vocês, judeus, estão rejeitando? Por que vocês estão se opondo aos seus irmãos convertidos? Não há motivo para isso, né? Deus tem me usado com esse propósito. Eu sou ministro e Deus tem me usado para levar esses povos à obediência de Deus, que era o grande ponto. Por que os judeus não aceitavam os povos de outras raças? Não, porque eles não obedecem à lei de Deus. Vocês não obedecem à lei de Deus, então, né, não queremos vocês aqui por perto. E Paulo fala, mas por isso mesmo Deus me colocou como ministro, para levá-los à obediência de Deus, para que eles possam se render à palavra do Senhor. E para isso Cristo veio, para salvar o homem que está longe. Então Paulo está mostrando, olha, eu tenho autoridade dada por Cristo para falar isso e defender isso. Então acaba com esse assunto, porque Cristo me colocou como autoridade, como ministro. Então não são vocês que têm que rejeitar os irmãos, vocês têm que aceitá-los, porque Deus assim o fez. E aí ele prossegue, versos 17 a 22. Portanto,
eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Ele está falando justamente da sua missão. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, justamente a missão dele, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Olha, defendendo a missão dele. Deus tem me usado com os gentios. Como é que vocês vão dizer que não vão aceitar esses povos que estão se convertendo ao Senhor? Assim, desde Jerusalém, arredores, até o Ilírico, esse Ilírico é ali aquela região do norte da Itália, tá? Proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Então Paulo está mostrando que a missão dele. Deus me deu uma missão, né? Qual a missão? Os povos não alcançados. Não adianta ficar vivendo no mundinho. Deus me enviou até lá. Então eu estou indo onde tem pessoas que não ouviram o Evangelho. E se essas pessoas estão se convertendo, romanos, aceitem. Isso serve para nós, irmão. Não pode ficar julgando quem vai se converter, quem não vai, quem chega. Não, deixa, Deus está mandando, amém. Deus quer fazer a sua obra. Então Paulo está falando, vocês têm que viver em unidade. São salvos, tanto judeus quanto gentios. E ele faz aqui algo muito importante, que quebra aquela ideia de que Roma, né? Pedro é o apóstolo de Roma, né? Paulo, é Paulo que escreve a carta à igreja em Roma, e ele aqui faz questão de falar o quê? Eu não fui em território que fosse de outro. Então, se Pedro estava em algum lugar, ele, opa, então lá eu não vou. Ele ia para outro lugar. Onde tem uma cidade, onde tem um local onde o evangelho não foi pregado, Paulo ia para lá. Então ele não ia em locais que estivessem já sendo evangelizados, mas em locais abertos. E por isso mesmo ele está mostrando a missão dele. Ele fala, os romanos estavam esperando que ele fosse visitar a igreja em Roma. Ele fala, eu não fui até agora justamente pela missão com os gentios. Deus está me levando por todos os lugares. A gente lembra lá de Atos, das viagens missionárias, né? E quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele já tinha terminado a sua terceira viagem missionária, a gente vai falar daqui a pouquinho, que ele já iria para Jerusalém, onde seria preso, onde foi preso. Então ele está falando, olha, eu queria muito ver vocês, mas eu estou adiando. Por que eu estou adiando? Justamente porque Deus está me levando esses povos que precisam ser salvos pela graça de Deus, precisam ouvir o evangelho. E quando eles chegarem aí em Roma, se chegar algum e falar, um tal certo Paulo aí pregou, me converti, agora eu estou morando aqui em Roma, receba, não importa a nacionalidade dele, não importa quem ele é, de onde veio, se rendeu a Cristo Jesus, é bem-vindo na igreja. Amém? E isso serve para nós também. Agora Paulo vai entrar, versos 23 a 33, ele já está entrando já no finalmente, né? Ele já começa a entrar, já falando da visita que ele pretende fazer em Roma. Então, versos 23 e 24. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, né? E visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, Paulo está falando aqui justamente que ele já evangelizei tudo que é lugar, já foi por todo o território romano, né? Agora eu quero ir para a Espanha. Então, Paulo está mostrando algo muito interessante. Ele já fez todo o território, ele já pregou todo aquele território ali, Oriente Médio, toda a extensão do Império Romano, ele já tinha pregado em todo lugar. Ele vai falar, agora eu vou mais para lá. Né? A Espanha era afastada e ele queria chegar até lá para pregar lá também. Até porque
até o século III depois de Cristo, não se tem notícia de nenhuma colônia judaica na Espanha. Ou seja, os povos ou o povo que vivia lá sequer conhecia as Escrituras. Porque quando ele está escrevendo aqui aos romanos, ele está falando também com os judeus. Havia diversas sinagogas em Roma. Então, onde ele ia, quando a gente vê lá em Atos, chegou em Corinto, chegou em Éfeso, Paulo sempre ia na sinagoga, ou seja, onde os judeus se reuniam, onde conheciam as Escrituras. Mas ele agora está querendo ir lá na Espanha, onde não tinha nenhuma sinagoga, onde provavelmente aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar do Deus dos judeus, não conheciam nada. E o que Paulo fala? Eu tenho que ir lá, eu tenho que pregar o evangelho. Olha a sede que ele tinha pelo chamado de Deus. Então ele está defendendo o ministério dele, ao mesmo tempo batendo na tecla. Aceitem aqueles que se convertem a Cristo Jesus. Então ele quer chegar até lá. A gente sabe, irmãos, pelo livro de Atos, que Paulo vai a Roma, né? Só que a sua ida a Roma não é como ele está aqui planejando. Ele está planejando o quê? Chegar a Roma, aquela visita legal, encontrar os amigos, aquela celebração, aquela alegria, mas a gente sabe, né, a gente passou lá no livro de Atos, que a ida de Paulo a Roma vai ser preso. Ele chega lá encarcerado, fica lá, né, ele até concede ele que ele fique numa casa, e ele fica lá naquela prisão domiciliar, esperando o julgamento. Né, há registros, né, não bíblicos de que provavelmente Paulo foi solto, depois ele ficou cerca de 2 anos preso, e soltaram porque não tinham provas realmente nenhuma contra ele. Né, e ele provavelmente tenha ido realmente à Espanha cumprido o seu propósito missionário lá. Né? Ele retorna da Espanha e ele novamente é preso, aí já quando Nero já está governando, o imperador, e aí vem o seu sacrifício, o seu martírio, onde consta relatos que ele foi decapitado. Né? E ele fala aqui que ele espera que a igreja romana possa ser participante do seu ministério, né? Patrocinando. Os apóstolos dependiam das igrejas que iam se juntando, e a gente lembra, quando a gente fala igreja, naquela época não era templo, tá, irmãos? Não tinha isso. A igreja era uma reunião de pessoas. Vamos nos reunir ali na casa do irmão fulano, né? A igreja na casa da irmã fulana. As pessoas se reuniam, então se encontravam nas sinagogas para poder ouvir as escrituras e falar de Cristo Jesus. Então, eles dependiam do quê? De que essas pessoas pudessem patrocinar a sua viagem, pagar as despesas, para que eles pudessem se deslocar. Então ele falou, espero chegar aí, e era caminho realmente para a Espanha, tinha que parar em Roma, dali para lá vocês poderem me custear para eu pregar o evangelho lá e retornar. O que provavelmente aconteceu anos depois, mas não do jeito que Paulo imaginava. Quando ele está escrevendo aqui, ele está pensando numa coisa, mas a gente já sabe que não foi dessa maneira que aconteceu. Versos 25 a 27. Agora, vocês estão vendo como é bom a gente ir conhecendo tudo? Como a gente já leu Atos, a gente começa a ter uma visão, né? A gente entende aqui o que ele está falando, então a gente vai conectando isso tudo. Opa, ele está falando que vai em Jerusalém, vai voltar e tarará, então a gente vai tendo essa conexão. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Olha só, o que fala lá em Atos. Atos fala que realmente Paulo estava indo para Jerusalém, a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia, que é a Grécia, tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Somente até aqui. Então, Paulo está falando de Jerusalém, que realmente Atos fala que Paulo fez o quê? Ele fez uma coleta entre as igrejas, auxílio material, né? Dinheiro, talvez, não sei se mais algum tipo de coisa, e ele estava indo para Jerusalém, por quê? Porque a igreja em Jerusalém estava passando um momento terrível, devido à perseguição, né? Porque o judeu, quando se convertia, falava, opa, ele é convertido, não dá trabalho para ele não contrata ele não.
Ah, ele vende não sei o que, não compra com ele não, porque ele agora é dessa seita aí do Nazareno, aí desse pessoal maluco aí, não compra nada com ele não. Então, os irmãos convertidos passaram a ter dificuldades financeiras. E o que Paulo fazia e os outros apóstolos? Vamos, né, pegar recursos e ajudar a eles lá. Então, Paulo leva essas doações lá em Atos, está registrado, ele está indo a Jerusalém para levar essas doações. E Paulo aqui fala algo maravilhoso, né? Ele mostra que já batendo na mesma tecla da mensagem do livro. Judeus e gentios devem uns aos outros. Paulo está usando esse mesmo exemplo. Ó. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Por que os gentios são devedores? Porque de onde vêm as escrituras? De onde, irmãos? Dos judeus. De onde vem Jesus? Dos judeus. Então, os gentios são devedores. Nós somos devedores. Então, por outro lado, ele está mostrando que, olha, os judeus receberam ajuda financeira dos gentios. Então, os judeus também são devedores. O que ele está mostrando? A realidade da igreja no todo, porque às vezes a gente vive no nosso mundinho aqui, igreja cristã nova vida de Parque Anchieta, a gente pensa que só tem a gente. E às vezes a gente tem que ver algo maior, o macro, que não é só a nossa realidade. Paulo está mostrando o seguinte, ó, as igrejas estão se ajudando e não tem essa barreira. Os judeus lá receberam a ajuda dos gentios. E os gentios estão tendo prazer em ajudar os judeus. Enquanto isso, vocês em Roma estão... é judeu, é gentio, é judeu. Parem com isso. Parem com isso. Não pode haver essa divisão. Né? Eu estou sendo esse instrumento justamente, é a mensagem que Paulo está martelando desde o início. Verso 28 a 33. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, ele está falando das doações que ele está levando aos irmãos em Jerusalém e a Judéia, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Mais uma vez ele fala do plano dele. Isso está na cabeça dele. O que ele está pensando, irmãos, né? Lembrando de Provérbios, né? O coração do homem faz, mas a resposta vem da onde? Né? Paulo está fazendo os planos dele. Bem, coletei as doações, vou a Jerusalém, ajudo lá os irmãos, deixo lá. De lá eu pego o navio, vou a Roma, a igreja em Roma vai me ajudar financeiramente, que eu vou para a Espanha, que eu tenho que pregar esses povos lá. Tudo programado, ele fez o plano dele. Mas a gente sabe que nada disso aconteceu dessa maneira, né? Termine aqui o 28, né? Ter a certeza que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. 29, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Não sabia de nada ele, né? Pensando que ia estar tudo maravilhoso. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam, olha aí Paulo mais uma vez na mensagem, se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Aí Paulo já está entrando num outro aspecto que a gente vai falar. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz, olha como Paulo está usando a palavra certa, né? Paz, tem que ter paz entre vocês, seja com todos vocês. Amém. O que a gente aqui lembra quando a gente já passou por Atos, a gente vai lembrando o quê? Paulo, quando ele está a caminho de Jerusalém, quando ele sai, ele vai passando pelas igrejas, não sei se os irmãos recordam que a gente falou isso, foram surgindo diversos profetas que foram falando, Paulo, não vá a Jerusalém, vai acontecer algo muito sério com você, tem algo, vai acontecer, não vai, fica aqui, Paulo, não, eu tenho que ir a Jerusalém. Então, ao mesmo tempo que Paulo está fazendo todo o seu plano, ele sabe já o que Deus quer dele. Então, ele sabe, bem, eu vou para Jerusalém, mas já estão me avisando
que a coisa não vai ser simples, né? Algo vai acontecer. Ele já tinha recebido essas profecias, né? Mesmo assim, como ele sabe do propósito de Deus, ele vai cumpri-lo. Só que o que ele faz? Ele pede oração aos romanos. Irmãos, orem por mim, se unam. Parem de ficar brigando com os outros, se unem em oração por mim, porque eu estou indo para Jerusalém e vai ter perseguição dos descrentes. Quem são os descrentes? Os judeus não convertidos. E justamente foram eles, né, através dos sacerdotes, dos líderes do povo, que tramaram a prisão de Paulo, né, e tentaram matá-lo também, como a gente já viu lá em Atos. Então ele pede o quê? A união da igreja. Se unam em oração pelo que vale a pena e deixa o resto de lado, né? Só que ele vai a Roma? Vai. Ele vai a Roma. Só que ele vai numa visita não com esse refrigério, nem com a alegria que ele estava aqui planejando. Ele queria ir como um cidadão livre, poder ali transitar livremente, só que ele chega a Roma em cadeias. Ele chega lá preso. Então ele pinta um cenário, ele planeja algo, mas que não saiu exatamente do jeito que ele pensava, né? Mas ele chegou a Roma, ele foi a Roma, pôde estar lá com os irmãos e ficou lá até o seu martírio. Capítulo 16, Paulo entra agora nas saudações finais, né? Então vamos lá, de 1 a 16, né? Vamos passar aqui direto porque ele só cita vários nomes. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive a mim. Porque Paulo já inicia essas saudações e pedindo para que recebam a irmã Febe. Certamente, provavelmente, ela era portadora da carta, né? Vamos lembrar que a gente está num período da história, né? Não tinha serviço de correios, no Império Romano até tinha um serviço de correio, mas destinado apenas ao imperador e altas autoridades, né? Então não existia essa coisa. Então, por exemplo, alguém ia viajar, né? Vamos botar aqui nosso Brasil, eu estou indo lá para Minas Gerais, estou indo lá para o Ceará. Aí, puxa, aproveita, leva isso aqui para mim. Leva, entrega lá fulano para mim, leva essa carta lá, entrega não sei quem. Então as pessoas aproveitavam esse trânsito para poder enviar cartas ou outras coisas mais. Então Paulo utiliza a irmã Febe, não sabe se ela foi só com esse propósito ou ela já estava indo para lá, e Paulo deixa a carta, ela é a portadora da carta. Provavelmente, pelo jeito que Paulo fala aqui, dizendo que ela presta ajuda, né? Ela tem sido de grande auxílio para mim, para muita gente, bota ela como serva da igreja. Provavelmente ou ela era uma diaconisa da igreja, ou ela servia na igreja, servia aos santos, né? Ou, que é mais provável, que a casa dela era cedida para as reuniões dos irmãos, né? Como não tinha igreja física, provavelmente a casa dela talvez fosse um ponto de encontro dos irmãos, né? Então, depois disso que Paulo fala, quem está levando a carta, e isso era de praxe, porque na carta estivesse falando quem era a pessoa recomendada, né, para que todos pudessem dar crédito àquela pessoa. Então Paulo agora vai seguir as saudações, né? Então ele vai citar aqui 28 saudações. Tá? Nessas saudações aqui do verso 3 ao 16, ele cita 11 mulheres, 40% dessas saudações. Dessas 11 mulheres, mais da metade ele faz algum tipo de elogio ou ressalta alguma coisa, né? A gente vai passar aqui, você vai ver também. E, na verdade, ele fala de amigos, conterrâneos, né? Parentes dele, ele vai saudando todos que estão lá em Roma. Então, vamos lá. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim.
Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Eustáquis. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem a Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, meu Deus, cada nome, né? Jesus, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos. Olha quanta ideia de nome quem vai ter filho, né? Aí, ó, Larissa, né? Stephanie, né? Só que está recém-casada aí, né? Bom, Douglas, né? Gabi, aí, nomes lindos, né? Nome Aristóbulo, né? Vem cá, Ari, né? Ari, que é Aristóbulo. Né? Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. O que a gente tira daqui? Né? Vários nomes, a gente não sabe a maioria quem são. Alguns a gente tem referências em outros textos, mas uma coisa é, Paulo tinha muitos amigos em Roma. Ele conhecia muita gente em Roma. Dá para a gente ver por aqui. Né? Provavelmente ele não falou de todos, mas pela quantidade de pessoas a gente tem uma ideia. Poxa, ele era conhecido e tinha muita gente conhecida lá. Então a carta é escrita com um propósito que ele sabe que vai atingir, e essas pessoas vão ajudar a divulgar o seu ensinamento entre todos. Né? Versos 17 a 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Novamente, Paulo volta ao mesmo ponto. Colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Vamos parar aqui. O que Paulo está fazendo nesses versos 17 a 20? Ele está fazendo a sua exortação final. Ele está voltando no ponto da sua mensagem do livro. Né? O intuito, o objetivo do livro é justamente falar dessas divisões que estavam havendo na igreja. Então, Paulo aqui faz uma exortação final para que eles não aceitem aqueles que ficam querendo dividir. Ó, se afaste dessas pessoas. Esses que vêm com essa conversinha fiada, sabe, aqueles oradores populistas. O que são oradores populistas? Por isso que Paulo fala aqui, esses que vêm com palavras suaves, bajulação, enganando o coração dos ingênuos, são aqueles que falam que as pessoas querem ouvir. O verdadeiro pregador da palavra não se preocupa com o que a pessoa vai achar da sua mensagem. Ele prega a palavra, doa quem doer. Mas esses não. Eles queriam agradar, né? A gente vê isso muito na política, né? Em todos os lugares do mundo. O político, ele fala às vezes só o que agrada. Por quê? Porque ele quer o voto, ele quer o apoio de alguma maneira. Então, Paulo está falando, olha, na igreja não é diferente. Cuidado quando alguém vem só querendo com um discurso só para agradar. Desconfie. Sai de perto, porque eles estão querendo a divisão da igreja, né? E Paulo aqui vai fazer, eu não vou entrar muito a fundo, mas os versos 19 e 20, Paulo deve estar fazendo uma referência ao Jardim do Éden, uma alusão ao Éden, né? Onde ele fala, quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, né? Cuidado. Vocês têm que não ter a malícia e sejam simples, sábios, porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás, que é a promessa que tem lá no Éden, né? Que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas você pisará a sua
a cabeça, né? O descendente pisará a sua cabeça, esmagando Satanás, que é a vitória da cruz. Então, Paulo está fazendo essa alusão, dizendo, olha, façam a mesma coisa, rejeitem o que é mal, abracem o que é bom, o que diz respeito a divisões, essas coisas, vocês saiam de perto, porque isso não interessa, né? Bem, versos 21 a 24. Timóteo, meu cooperador, isso é bem conhecido, né? Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações. Agora Paulo inverte. Ele primeiro, né, apresenta a portadora da carta, depois ele faz as saudações aos que estão lá, dá a exortação final, dizendo, olha, mantenham a minha mensagem. Agora ele vai falar das saudações dos companheiros que estão com ele. Aqueles que estão com ele ali próximo estão mandando, né, saudações aos irmãos em Roma. Então ele vai citar esses. Timóteo estava lá com ele, meu cooperador, envia-lhes saudações. Bem como Lúcio, Jason, Sosípatro. Olha, mais um nome bonito esse aqui é para filha, hein? Sosípatro. Meus parentes, era parente dele, né? Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Quem escreveu a carta aos Romanos? Olha a pegadinha, né? A gente falar quem escreveu a carta aos Romanos foi Paulo, né? Se fizer a pegadinha, na verdade, quem escreveu ao pé da letra foi Tércio, né? Era comum, às vezes, pessoas que tinham mais condição, certamente ele devia estar hospedado na casa de alguém de mais posse, que tinha um escriba à sua disposição. Então, Paulo foi ditando e Tércio foi redigindo a carta que foi enviada. Então, ele fala, até Tércio que estava escrevendo, ó, manda também, eu, Tércio, também estou mandando aí para vocês um grande abraço. 23, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, talvez ele tivesse hospedado na casa desse Gaio, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Então ele dá as saudações dos irmãos que estão com ele. Agora, versos 25 a 27, o finalzinho mesmo da epístola, ele diz, ora, aquele craseado, né? Ou seja, a Deus, ele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo fala do mistério revelado. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Mistério oculto, né, que Cristo veio trazer. Paulo está fechando a epístola, a sua carta, mostrando que qual é esse grande mistério? Era justamente o que ele veio defendendo desde o início da carta. A reunião dos povos, a reunião dos gentios ao povo de Deus. Isso era algo oculto antigamente. O que os judeus pensavam? Nós somos o povo de Deus. O Senhor chamou Abraão, de ti farei uma grande nação, né? Renovou essa aliança posteriormente com os patriarcas e tal. Nós somos o povo de Deus. Só que eles não se atentaram que as escrituras, como Paulo fala aqui, as escrituras proféticas já anunciavam, e Paulo menciona isso ao longo do livro, que os gentios seriam reunidos também, formando um novo povo. O novo Israel, e Paulo fala sobre isso aqui, né? O Israel será salvo, sim. Esse Israel que agora não é mais a etnia, mas é a fé em Cristo. Por isso nós somos o Israel de Deus. Somos brasileiros, né? Nossa etnia brasileira, nós somos brasileiros. Porém, espiritualmente, o Israel são aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Esse mistério estava oculto desde todos os tempos. Ele foi revelado em Cristo Jesus, abrindo tudo isso. Então, Paulo está finalizando, mostrando o quê?
Esse é o ensino que eu estou trazendo a vocês, é o que as Escrituras ensinam também. Então mantenham isso, esse mistério agora está revelado. Não é surpresa, não é nada de novo, é o que a palavra diz. Então unam-se como povo de Deus. Ele termina o versículo 27, que é o último, fazendo o que nós chamamos de doxologia. Doxologia é uma glorificação a Deus. Vale a pena a gente ler de novo, né? Diz assim: ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ele fecha o livro dando toda a glória. A glória dos judeus serem salvos é dele. A glória dos gentios serem salvos é dele. A glória dele ser ministro do evangelho é dele. Toda a glória pertence ao Senhor. E o principal que a gente guarda dessa carta, manter a unidade da igreja. Não deixar que nada separe. Por isso ele lutou, por isso ele batalhou. E por isso nós também temos que lutar, para que nós possamos estar sempre unidos em Cristo Jesus. Que a igreja diga, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Fechamos Romanos. Mais um ano aí, Atos Romanos. Ano que vem, se Deus assim permitir, vem o que depois de Romanos? Quem sabe? Coríntios. E depois de Coríntios? 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Então vamos avançar nas epístolas de Paulo e ver o que Paulo escreveu às igrejas lá, né? Ano que vem, Deus certamente vai nos abençoar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Concluímos mais uma etapa, aprendemos mais um pouco e percebemos que em tantos detalhes, Senhor, há tantas mensagens tão maravilhosas ali registradas. Obrigado por aprender um pouco mais com essa carta aos Romanos. Te louvamos, ó Deus, por esse período, por esse ano, Senhor. Te damos graças, ó Deus, e que ano que vem, se assim o Senhor permitir, o Senhor continue nos abençoando, nos ensinando, nos aprofundando nesse conhecimento, nesse estudo, para que a gente possa mais e mais firmar a nossa fé em Cristo Jesus. A Ti seja a glória, a honra, o louvor, pois só Tu és digno. Hoje e eternamente oramos em nome de Cristo Jesus. E que a igreja diga, vamos aplaudir ao nome santo do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.